Para falar em depressão, gente, a gente precisa falar em sangue. Por que em sangue? Porque o sangue é a principal base material, né, das atividades mentais do nosso corpo. E é por isso, por essa razão, né, que o coração ele é responsável pelo controle das atividades mentais, certo? E aqui, mais uma vez, a gente consegue perceber essa interdependência que existe entre o nosso corpo e a nossa mente. Porque, gente, como eu tenho falado muitas vezes, nós não podemos fazer essa separação, porque a mente e o nosso corpo é uma coisa só. Que isso fique claro, às vezes, para a nossa mente moldada com esses conceitos ocidentais, fica difícil entender isso, como que a mente e o corpo são uma coisa só. É exatamente isso, gente. E assim, ó, tanto é por isso que a gente consegue ver através do formato do corpo como que é a personalidade dessa pessoa, porque esse formato, o corpo, ele se moldou de acordo com os registros que essa pessoa, com tudo aquilo que ficou registrado na mente dessa pessoa desde que ela está no útero da mãe, certo? Desde a primeira infância. Todos esses registros é a sua mente que ela identificou, é assim que eu preciso sobreviver nesse mundo. Então, o nosso corpo, ele se moldou em base a essas primeiras experiências. Então, gente, assim, eu posso afirmar, a ciência já provou isso, na verdade, que o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só. Mas falando assim um pouco de depressão, que é o assunto de hoje, gente. Então é muito importante ó, que entendam que o sangue é a principal base, né, das atividades mentais ali do nosso corpo, da nossa mente. Por isso que o coração ele entra assim com um papel muito importante aqui quando a gente vai falar de depressão. Não somente o coração, tá? Nós vamos falar sobre outros órgãos também. E assim, ó, e quando a pessoa ela tem uma alteração no humor, consequentemente, ela vai ter alterações nos outros órgãos. E é por isso que eu vou explicar agora quais são os órgãos que se veem afetados quando a pessoa ela está, ou até mesmo não necessariamente ainda ela está sofrendo com depressão, mas sim passando por um processo de tristeza profunda. Quais são os órgãos que entram em ação aqui? Quais são os órgãos que são afetados também? Porque, como eu tenho falado, muitas vezes pensamentos afetam a cada um dos órgãos, correspondente a emoções, aliás, e quando o órgão ele está em desequilíbrio, também vai causar esse tipo de emoção. Uma coisa ou outra, certo? Então, assim, gente, qualquer pessoa que tem uma alteração no humor, consequentemente, vai ter alguma alteração em algum dos órgãos, certo? Porque, como eu falei antes, né, a nossa mente, né, e o nosso corpo são uma coisa só. E a depressão, ela pode surgir, como eu falei antes, né, pode surgir no órgão, quando ele está em desequilíbrio, mas ela pode surgir dos nossos pensamentos. Uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela tende a olhar para o lado sempre negativo das coisas, que ela só consegue enxergar o lado ruim. Esses pensamentos opressores que ela tem, isso vai levar a uma falta de movimento, certo? Falta de movimento que quer dizer o quê? Que vai fazer com que a energia ela pare, porque esses sentimentos, quando a pessoa ela se torna muito negativa, quando ela está muito triste, quando ela tem esses pensamentos opressores, o que que são? Os pensamentos que nos oprimem. Então, quando ela tem esse tipo de pensamento que oprime, ela vai fazer com que a energia dela pare, fique estagnada, certo? Então, os pensamentos tristes e opressivos, o que que vão fazer? Eles vão esfriar o nosso corpo, porque por que que isso acontece? Vamos entender. Por que que esses pensamentos eles vão gerar frio no nosso organismo? Porque a energia yang, ela não está circulando, certo? A energia yang, ela é calor, ela é movimento, e aqui o que faz com que, principalmente, a energia yang, ela fique estagnada, ela não está circulando no nosso corpo, e por isso que a pessoa, ela vai esfriar o corpo, por isso que ela tem também outros sintomas, que eu já vou explicar. Então, gente, assim, ó, o movimento é yang, tá? Então, o yang, que é o que faz com que impulsione
o Qi e o sangue, o Yang, ele não vai estar presente aí para que faça com que o Qi, a energia vital, e o sangue, eles se movimentem por todo o nosso organismo, certo? Isso por quê? Por causa dessa emoção, dessa tristeza, desses pensamentos ali que a pessoa ficou pensando muito no passado, lembrando de coisas, ela não está feliz com a sua realidade, então ela fica traindo, como eu era feliz naquele momento da minha vida, como eu era feliz e não sabia, ou fica focando somente nas coisas ruins. Então, isso vai fazer com que a energia ela pare de circular, principalmente a energia yang. E esse frio excessivo, certo? O que vai acontecer? Ele vai impedir que o coração ele funcione, impede que o coração ele comece, ele distribua esse calor por todo o nosso corpo, né? E quando fica muito frio, gente, é que vem a morte. Porque literalmente, vocês percebem, se associam, olha, quando fica muito frio aqui dentro, em tudo, é que vem a morte. Então, isso quer dizer o quê? Que a depressão leva à morte? Leva, exatamente. A depressão, gente, pode levar à morte. Exatamente isso que eu estou falando. Porque a energia yang, que é o que dá a vida, assim, o movimento, o calor, não está se movimentando, isso vai passar a afetar a alguns órgãos que eu já vou falar, eu já vou entrar em detalhes em cada um deles. Então, quando a pessoa ela tem esses pensamentos muito tristes, esses pensamentos que oprimem, né, esses pensamentos opressores, isso impede que o yang circule livremente, impede que o qi, a energia vital, que o sangue circule em todo o nosso organismo. E o primeiro órgão, gente, que se vê afetado aqui por isso é o nosso pulmão. E o pulmão ele é um dos órgãos principais que é um dos órgãos principais produtores de energia que nós temos. Ele produz energia através do ar. Então, o pulmão ele se une também com a energia do rim para que nós usemos essa energia vital ali que fica armazenada nos rins. Então, o primeiro órgão que vai sofrer o impacto ali da tristeza e desse tipo de pensamentos é o pulmão. Porque a emoção do pulmão, na verdade, é tristeza. Começa aí, a nossa caixa torácica, ela fica oprimida, certo, gente? Então, quando a pessoa ela tem pensamentos tristes, quando ela vive lembrando muito das coisas do passado, quando ela foca unicamente nas coisas ruins, quando essa pessoa também ela vive se diminuindo, sabe? Ou até mesmo quando ela sempre se coloca para baixo, assim, quando ela se diminui, literalmente, ou até mesmo pode acontecer também, quando essa pessoa ela deseja demais coisas, assim, deseja coisas demais, e essas coisas elas não se cumprem, isso também vai causar um bloqueio no pulmão, que vai afetar a todo o nosso organismo, né? E aí o que vai acontecer? Se a energia do pulmão se vê afetada, se o pulmão se vê afetado, o que vai acontecer? O nosso pulmão ele não vai nos defender das agressões externas. Ai, meu Deus, e aí é onde entra? O que é? Por quê? Porque o pulmão é a nossa energia de defesa, certo? O pulmão ele nos defende das agressões externas, por exemplo, dos vírus, por exemplo, do frio externo, que agora tá inverno, quando uma pessoa ela tem imunidade baixa, obviamente ela fica gripada com muita frequência, tá bom? Então, o pulmão, ele não vai conseguir nos defender dessas agressões externas. E o pulmão também, gente, ele nos dá o senso crítico de nós mesmos. Então, quando uma pessoa ela se diminui demais, quando ela se exige demais, sabe? Ela acaba se diminuindo, se comparando sempre com os outros, ela acaba se diminuindo, sempre se achando menos. Então, isso vai acabar, na verdade, com a energia do pulmão, vai fazer com que o pulmão ele funcione, ele não funcione da forma como deveria, né? Então, todo esse processo, ele começa no pulmão e depois vai afetar o coração, vai afetar o baço, vai afetar o fígado. E quanto mais prolongado esse processo, mais crônico, vai se tornando isso que começou com uma leve tristeza e se transformou numa profunda e crônica depressão. E quando eu já passei por depressão, né, gente? Eu sei o que é depressão, sei muito bem o que é uma depressão profunda. Eu entrei num profundo estado de depressão, mas é por isso que eu estou aqui hoje, na verdade. Se não fosse eu
ter entrado, experimentado a depressão, eu não estaria aqui hoje falando sobre acupuntura sem agulhas, porque foi isso que me levou a procurar ajuda, foi o meu pai, na verdade, que me levou, esse amigo acupunturista, que ele trabalhava com acupuntura coreana, e foi a partir daí que despertou meu interesse, porque eu vi que o resultado de uma única sessão fez uma transformação tão grande no meu estado que eu estava, que é por isso que eu decidi aprofundar e começar a estudar medicina chinesa, acupuntura coreana, enfim, gente. Foi aí que tudo surgiu, com uma depressão. Cheguei lá no fundo do poço para poder estar aqui hoje. Então, por isso que eu falo, né, que tudo é um aprendizado. Às vezes a gente está passando por um processo assim triste, depressivo, e aí depois disso a gente ressurge, a gente renasce, literalmente aquela da ave fênix, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, assim, gente, voltando à depressão, quando, quando tudo isso começa no pulmão, que depois passa a afetar, obviamente, o coração, o fígado e o baço. Já vou explicar melhor isso, por que afeta e quais são as características. Então, quando a pessoa ela fica muito triste, ela acaba literalmente com o livre fluir dessa energia yang. O nosso corpo ele começa a ficar frio. E muitas vezes é realmente, gente, olha, é muito difícil, sabe, a gente conviver com uma pessoa que ela está ali realmente deprimida e triste, principalmente com alguém que só foca nas coisas ruins, que só fala de coisas negativas, com uma pessoa realmente, sabe, que ela está deprimida. Eu sei que é muito difícil a gente conviver com uma pessoa assim. Por quê? Porque, na verdade, assim, gente, nós somos um campo energético, certo? Isso é fato, nós somos um campo energético, então é normal que a gente não sinta vontade de estar perto de pessoas assim, né? Obviamente, eu não estou dizendo que vocês não vão ajudar alguém que ela está passando por um processo difícil, não estou falando nada disso, não é? Claro que não é isso, certo? Você precisa ajudar essa pessoa, só que eu estou falando das pessoas que convivem com pessoas assim, com pessoas que vivem falando coisas ruins, que colocam, que são pessoas tristes, que só vai falar de coisas negativas, né? É realmente difícil, porque ninguém sente vontade de estar perto de pessoas assim, né, gente? Inclusive é por isso que é muito normal a gente ouvir de uma pessoa deprimida ou triste, né? Coisas do tipo assim, ó, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar perto de mim, né? Mas assim, né, gente, isso é normal. Porque assim, num primeiro momento, as pessoas que convivem com essa pessoa, no primeiro momento, essas pessoas, obviamente que elas vão tentar ajudar. Obviamente que elas vão fazer de tudo para tentar ajudar. Mas essa pessoa que ela está passando por esse processo de depressão, nesse processo que ela se colocou numa situação tão difícil ali, ela se entregou, na verdade. Então, no fim, essas pessoas que acabam convivendo com ela acabam desistindo de tentar ajudar. Por quê? Porque elas, na verdade, no começo elas colocam muita energia ali, né? Mas a pessoa ela parece que está nesse processo, ela se colocou nessa situação. E assim, né? É normal, né? Todo mundo quer ficar perto de pessoas alegres, de pessoas que têm entusiasmo, de pessoas que têm alegria por viver, porque essa alegria ela contagia. Então, as pessoas é realmente muito mais difícil, né? Ficar perto de pessoas mais deprimidas, mais tristes, mais que estão ali somente falando de coisas negativas, ruins e tristes. E assim, né, gente, o que acontece é que essa pessoa, ela fica nessa situação por muito tempo, ela fica vivenciando toda essa tristeza e às vezes parece que ela não quer sair dessa situação. E isso, obviamente, não é consciente e às vezes é porque ela realmente ela não tem forças, ela não tem ânimo, porque o estado depressivo dela já está tão crônico que ela, além de ter perdido a alegria de viver, a mente ela já está ofuscada, todo o organismo ele perdeu, ele não tem energia, o rins não tem energia. Então, realmente, essa pessoa ela não tem vontade, ela não tem energia para sair disso. E aí, nesse caso, é necessário um tratamento de choque ali para poder realmente ajudar uma pessoa que ela está sofrendo com depressão, que ela está vivendo realmente uma situação muito difícil, porque não é fácil, gente. Quando é difícil a gente falar,
Fácil é quando a pessoa está no processo de tristeza, ela está deprimida. Agora, uma profunda depressão, que agora vocês vão entender por que isso afetou já muito mais a questões fisiológicas do nosso organismo, uma questão energética, de muitos órgãos que lidam ali realmente com a energia. Começa com o pulmão, que o pulmão é o que produz muita energia do nosso organismo. Então, a tristeza, ela já, pum, impacta o pulmão e aí a pessoa já começa a se abalar, a postura dela fica assim, né? Por isso que a maioria das pessoas, elas se fecham para a vida, a caixa torácica, ela fica sempre, a pessoa, ela fica encolhida, literalmente. E assim, ó, o que pode acontecer também, ó, é que a pessoa ela vai entrando nesse processo e ela não se dá conta, gente. Muitas pessoas, inclusive, começam a ficar e quando vem, pum, quando vem já aconteceu, ela está ali num estado depressivo muito profundo. E o que acontece também com muitas pessoas é que, assim, nós, seres humanos, nós temos muitas metas, muitos desejos, né? E quando cada um dessas metas, cada um desses desejos, a gente não consegue cumprir cada um deles, isso vai nos deixando triste, isso nos frustra. E quando isso é repetitivo, quando você não consegue concretizar as suas metas, esses desejos que você tem, quando isso vai se tornando muito repetitivo, vai aumentando, até que isso começa realmente a te deprimir, a te deixar ali frustrado, né? Isso vai aumentando, essa frustração aumenta, até que quando a gente menos espera, a gente se tornou prisioneiro da nossa própria depressão. E aí, o que acontece é que a gente fica sem vontade de agir, né? Porque tanta coisa a gente já tentou fazer, concretizar um desejo, uma meta, isso e a gente não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Então depois a gente acaba ficando com esse medo de agir. Então, quando vocês percebem que o seu paciente ele está começando ali a dar os primeiros sinais ali de tristeza, ou até mesmo de depressão, que ele está com desânimo, que ele perdeu o brilho, assim, nesse caso, aí você precisa agir de uma forma rápida para que isso não evolua realmente para uma depressão crônica. E, e, e também falando um pouco do pulmão, que até eu esqueci de falar antes, gente, a maioria das pessoas que elas têm doenças pulmonares, a maioria delas, elas sentem tristeza. Por quê? Porque a emoção do pulmão é a tristeza. Então, a maioria das pessoas que têm qualquer doença pulmonar, asma, bronquite, sistema pulmonar, qualquer pessoa, se você percebe, ela tem essa tristeza, ela carrega um pouco isso. Isso tem a ver também com os biotipos, certo? Porque cada um dos biotipos, quem participou da Semana Direto ao Ponto sabe, tem um órgão ali que rege esse elemento, rege esse biotipo. Então, aqui no caso, por exemplo, do elemento metal, as pessoas elas carregam um pouco esse sentimento ali de tristeza, né? E é por isso que essa pessoa ela costuma ficar um pouco com a postura fechada, né? Com um tom de voz mais frágil também. As pessoas que têm o pulmão afetado, né? Também ela costuma ter a voz também frágil, a pele branquinha, né? Então vamos lá. Vamos ver assim, existem dois tipos de depressão, certo? Lembrem que começa afetando o pulmão e aí a depressão ela pode ser aguda ou crônica, certo? A depressão aguda, na verdade, ela está mais ligada com um órgão que é o fígado. A depressão aguda e a crônica também, tá, gente? Mas eu vou explicar algumas partes da depressão. Mas esse estágio assim mais agudo da depressão, ela está mais ligada com a estagnação da energia do fígado. Quando a energia do fígado ela para. E o que pode causar essa estagnação nesse órgão? Bom, por exemplo, quando a pessoa tem um choque emocional, com alguma emoção muito forte assim, isso vai fazer com que a energia do fígado ela pare, principalmente a energia yang do fígado. Então, por exemplo, essa pessoa ela ficou com muita raiva, certo? Ela ficou com muita raiva, um choque emocional, uma raiva, sei lá, aconteceu algo na vida dela, ficou com muita raiva. Isso vai fazer o quê? Com que essa energia do fígado, perdão, principalmente a energia yang, pare, e isso vai causar esse quadro depressivo. É como se essa pessoa, na verdade, isso pum, causa esse pico ali de emoção, de raiva, de frustração. Imagine que você está contando com algo, isso não acontece, isso te dá
te frustra, te deixa com muita raiva, depois vem o pico, né? A energia ela fica parada e essa pessoa ela perde a energia, ela perde a vontade de fazer as coisas, mas não é por falta de energia, na verdade, mas sim porque essa energia ela está aí parada, na verdade. Então, como ela não está circulando, a pessoa ela fica com esse desânimo, ela desaba literalmente. A pessoa não tem vontade de fazer nada, o mundo ele começa a perder o brilho, né? Tudo fica desinteressante, a pessoa ela não consegue também planejar, ela não consegue enxergar com clareza. Por que isso? Porque o fígado, na verdade, onde que o fígado ele se manifesta? Nos nossos olhos, né? Nossos olhos. Então a gente não consegue enxergar com clareza as coisas boas da vida, né? E o fígado ele também nos ajuda a planejar a nossa vida. Então quando o fígado ele está em desequilíbrio, ele também vai nos dificultar a gente fazer esse planejamento da nossa vida. A gente não sabe o que quer, a gente fica perdido. Opa, parei que a internet pausou aqui. Gente, vocês estão. Só confirma aqui se o YouTube tá tudo ok, porque deu uma pausada aqui no Instagram, acho que é por causa da internet. Às vezes o que acontece, gente, dia de chuva, a internet fica um pouco ruim, acho que é por causa das ondas, enfim, deve ter alguma explicação para isso. Só confirmem aqui se está tudo bem no Instagram e no YouTube também, tá, gente? Porque se pausou aqui, talvez deve ter dado alguma interferência ou alguma coisa aqui no YouTube e no Facebook também. Tá ok? Ótimo. Ah, está travando mesmo. Kátia, então quem quiser ir para o YouTube, a princípio no YouTube tá tudo ok, tá, gente? Geralmente tem muita mais gente aqui no YouTube e no Face do que aqui. Instagram tá ok? Ah, então tá ok. Tá tudo bem, normal. Então vou continuar. Não, porque às vezes quando eu vejo eu tô falando, mas ainda bem que alguém vai lá. Agora, no caso, foi o Instagram aqui que me avisou, travou ali, apareceu uma mensagem. Então, como eu estava falando, a pessoa ela realmente perde a vontade de viver, né? Ela não consegue enxergar com clareza, não consegue, os olhos dela já não veem brilho nas coisas, na vida, nas pessoas, ela perde o interesse. E o fígado ele também nos ajuda a planejar a nossa vida. Então, a pessoa ela fica completamente perdida quando o fígado ele está principalmente com essa estagnação de energia. A pessoa ela não sabe o que quer, ela fica indecisa, não sabe para onde que vai, não sabe o que faz. Então, e também, gente, o fígado, quando ele está em desequilíbrio, a nossa alma, ela fica desenraizada. A gente, é por isso que a gente fica assim totalmente perdido, a gente perde essa conexão. Isso, obviamente, vai prejudicar muito as nossas perspectivas de vida, né? A pessoa, ela literalmente, ela fica completamente perdida quando tem essa estagnação de energia no fígado, né? E como eu falei antes, a pessoa ela não consegue ver brilho na vida, nas coisas, porque e a gente vê que o brilho, o olhar dessa pessoa se apagou. Por quê? Porque realmente os olhos, eles refletem o estado espiritual de cada um de nós. Quando você vê uma pessoa por mais que, né, nós mulheres, a gente consegue disfarçar isso ainda um pouquinho, né, com a maquiagem, mas os homens não. Mas quando você olha ali aquele olho, mesmo assim, você olha que tem um olhar ali que perdeu o brilho, essa pessoa, ela tá principalmente com uma síndrome no fígado, né? E aqui no caso, nesse caso, se ela perdeu esse brilho, se ela tem um olhar meio tristonho, possivelmente seja por causa da estagnação da energia do fígado, tá? Então, quando essa energia ela fica estagnada, gente, por um tempo prolongado, começa a gerar outra série de desequilíbrios. Isso somente num estágio agudo, imagine, já é agudo, já está assim. E aí depois, quando fica por um tempo prolongado, isso vai impactar ainda mais outros órgãos, mais o fígado, isso se transforma em algo muito mais crônico. Como, por exemplo, pode gerar calor no fígado. Calor no fígado, muita umidade no nosso organismo, a má circulação do sangue, do ti em todo o organismo. Não estou falando agora somente do fígado, em todo o organismo. E aí o que acontece é que tudo isso leva a uma depressão crônica. E a depressão crônica, ela pode estar ligada com, obviamente, com estagnação de energia, né? Além do que eu expliquei antes, com essa mucosidade também, e também com deficiência de yang,
principalmente com a deficiência de energia yang, certo? Ó, não tem yang, tem excesso de energia yin, então é por isso que começa a ficar frio tudo lá dentro. Quando fica muito frio é que vem a morte. Por isso que eu falei no começo da live que realmente a depressão, quando ela é muito crônica, pode levar à morte. E aí o nosso corpo, gente, ele não aguenta tudo isso, principalmente, né, quando a gente passou por um processo de muito choque, né, um estresse. Imagina, a pessoa ficou muito estressada durante muito tempo, a pessoa realmente, por muitos anos, ela viveu estressada, e isso causou um dano energético e fisiológico ao nosso organismo. Então, quando ela passa por um período de estresse, o estresse afeta muito o fígado, como todos sabem. Digo como todos sabem, porque deduzindo que vocês acompanham as lives, né? Pelo menos a maioria de vocês. Então, muito estresse vai acabar afetando a função do fígado, que vai fazer com que essa energia ela pare, certo? E quando essa pessoa ela vem, como eu falei antes, começa a passar por um tempo muito prolongado, assim, durante muitos anos, meses, estresse, aí vem outros sintomas também, como síndrome do pânico, ansiedade, assim, muito descontrolada. Essa pessoa, ela tem crises de choro também, e aí, obviamente, né, depressão profunda, né? E aqui o fígado, ele também, gente, ele entra como protagonista nisso tudo também. Por quê? Porque o fígado, um dos papéis mais importantes do fígado é, sem dúvida, sobre o nosso equilíbrio emocional. É o livre fluir do fígado, da energia do fígado, que vai nos permitir responder de uma forma calma aos desafios da vida, aos estímulos emocionais e afetivos que acontecem durante as 24 horas do nosso dia. Durante as 24 horas do nosso dia, nós estamos gerenciando ali emoções. Uma pessoa fala algo para você, opa, já surgiu uma emoção. E essa emoção, quando você não tem controle, isso, quando você não tem consciência disso e fica o dia inteiro com isso, isso começa a afetar ao seu organismo, começa a afetar primeiro energeticamente, depois acaba afetando fisiologicamente. Aliás, tem coisas que já, sentimentos e emoções que já automaticamente provocam uma alteração fisiológica e química no nosso corpo. Então, prestem atenção como que é importante a gente se manter alerta a tudo aquilo que a gente sente durante o dia. E é por isso que aqui o fígado, mais uma vez, ele cumpre um papel muito importante, porque ele vai nos ajudar a que esse livre fluir dessa energia do fígado, que a gente consiga lidar calmamente com essas situações que acontecem ali no nosso dia a dia. A nossa saúde emocional, gente, depende deste órgão. É pelo coração que passam todas as emoções, mas aqui o fígado ele cumpre um papel um pouquinho mais importante, porque realmente ele que vai determinar o controle que a gente tem no nosso humor, né? E é realmente ali, dali que vem o controle das nossas emoções. É por isso que a maioria das pessoas hoje em dia, a gente vê pessoas assim, ó, eu me atreveria a dizer que 90 e tantos por cento dos adultos, eles têm o fígado doente. Por quê? Porque a gente vê muito gente, pessoas estressadas, pessoas muito reativas, pessoas com pouco controle emocional, pessoas que não têm equilíbrio emocional realmente. E tudo isso aqui, ó, esse órgão que entra em ação, tá bom? Então, também tem o tipo de depressão, né, que é a depressão mental, né, a depressão mental, aí, no caso, por exemplo, ó, essa pessoa ela vai lá, vai ter um acesso de raiva ali, né, que isso vai enfraquecer o fígado e mas ela começa ali com os pensamentos, no caso, tá? Por exemplo, depressão mental, ela começa a ter o que eu falei antes, né? Esses pensamentos opressivos, né? Que oprime, a pessoa vive se colocando para baixo, se colocando para baixo. Isso, obviamente, vai levar a uma depressão, porque imagina, a pessoa ela não consegue enxergar a coisas boas nela, na vida, em tudo isso. Começa com uma depressão mental, mas isso também vai impedir com que esse fluxo livre de energia, de ti, né, e de sangue também circule por todo o nosso organismo de forma livre, né? Isso vai afetar, principalmente porque o fígado é o que distribui
o sangue, o fígado é o órgão mais yang, assim, que leva energia e sangue para todo o nosso organismo, tá bom? E, inclusive, gente, é sobre isso que eu vou falar na live de domingo agora. No próximo domingo nós vamos aprofundar um pouquinho no fígado, nós vamos aprofundar em todas as questões emocionais e físicas também, e eu vou falar também sobre a desintoxicação do fígado, porque eu sei que tem muita gente já esperando essa desintoxicação, já tem gente esperando desde a última que eu fiz, tem gente esperando por essa desintoxicação, mas como eu falei na live passada, então eu não pretendia fazer agora, logo em seguida, essa desintoxicação, gente. Mas, como eu sei que tem muita gente esperando devido à demanda, e tem gente sofrendo com desequilíbrios muito crônicos, eu não quero esperar mais. Então, por isso que eu vou fazer agora. Então, fiquem antenados nessa live que eu vou fazer agora, domingo, que eu vou falar sobre a desintoxicação do fígado e como que vocês podem participar da desintoxicação, certo? Vamos continuar com a depressão, que o assunto aqui hoje é depressão, mas o fígado, como eu falei, também cumpre um papel muito importante nisso. Então, outro órgão que se vê afetado, é muito normal a gente também ver, por exemplo, um baço, pâncreas muito frágil em pessoas que sofrem com depressão. Por quê? Porque esse órgão, gente, ele produz energia através dos alimentos, certo? Os alimentos são matéria-prima, que o baço ele produz energia através dessa matéria-prima, que vem dos alimentos. Isso vai vitalizar todo o nosso corpo, isso vai dar energia para todo o nosso corpo. Então, quando o baço ele não está funcionando bem, por quê? Por causa desses pensamentos também de preocupação e de tudo isso, esses pensamentos acabaram afetando a função do baço e geralmente as pessoas não se alimentam muito bem, então a pessoa ela pode ter essa falta de vitalidade, né, essa falta de energia, a pessoa ela se sente muito cansada, pode existir uma fadiga muito grande, né, e você vai observar que a pessoa que ela está sofrendo com depressão, ela tem uma certa lentidão, ela tem essa certa lentidão porque ela se sente pesada, na verdade, e é por causa justamente disso, do baço pâncreas, que traz essa sensação de peso. Por quê? Porque existe muita umidade ali que ele não está conseguindo colocar para fora. Então, a pessoa ela fica pesada, literalmente, com peso, e ela tem uma certa lentidão. E aqui o que acontece, basicamente, também, é que além dos pensamentos, o estômago, o que ele faz? O estômago, ele se encarrega de receber e triturar os alimentos, e o baço pâncreas, ele se encarrega do transporte e da transformação desses alimentos. Então, se o baço pâncreas, ele perde essa função que ele tem, né? O Ti, né, a energia vital e o sangue, ele perde a sua fonte de origem e a mente, ela vai ficar mal nutrida. Porque o que acontece aqui, gente, ó, ele não está conseguindo extrair esses nutrientes da forma como deveria dessa matéria-prima, que são os alimentos, ele não consegue. Ele não está dando conta de fazer isso, então a nossa mente ela vai ficar mal nutrida e aí vai piorar o quadro. A pessoa ela já não está muito clara das ideias, né? E aí o baço ele começa a funcionar mal, então a mente ela vai ficar mal nutrida. E também o baço, essa água e a umidade que vem se acumulando, né, por causa que ele não está conseguindo eliminar esse excesso de líquido, de fluido. Então, essa fleuma, gente, ela acende e ataca o coração. E isso pode provocar também enfermidades mentais. E aí a pessoa ela começa a ter, por isso que a depressão nunca vem sozinha. A depressão sempre vem acompanhada com uma série de sintomas. A Flávia está falando, meu filho está com a mente confusa, ansiedade, medo, não consigo dormir. Aqui, Flávia, a gente precisa entender como que está começando ali. Porque, inclusive, gente, agora daqui a pouco eu vou falar sobre os protocolos, tá? A gente precisa entender qual a síndrome que está causando, qual a síndrome que cada um dos órgãos do seu filho tem para realmente assim poder criar um protocolo eficiente que vá ajudar ele realmente na depressão. Mas eu te aconselho a você tirar da alimentação dele açúcar,
trigo. Eu sei que eu falo isso para a maioria dos desequilíbrios, gente, mas é que isso causa um tremendo dano ao nosso organismo e principalmente quando entram essas questões emocionais. Então já tira leite, derivados, trigo, açúcar. Então, começou com. Aí é que tá. A, a Flávia está falando que começou com bullying na escola e agora o filho dela está assim, no estado depressivo. Então, aqui começou com os pensamentos, certo? Começou aqui na mente dele e agora certamente já deve estar afetando energeticamente. Eu não estou dizendo que fisicamente, mas fisiologicamente, né? A outro órgão. Nossa, judiaria, tem 15 anos, gente. Ai, mas enfim, eu vou continuar falando aqui, Flávia. Mas nesse caso, gente, só com atendimento para a gente entender quais são as síndromes ali que cada um dos órgãos tem para que o protocolo ele seja eficiente, tá? Então, como eu estava falando, já me perdi. Então, a nossa mente ela fica mal nutrida e também, né, como eu falei antes, isso vai acabar, essa fleuma, ela acende, ela tá com o coração, que isso também vai causar outra série de doenças mentais, né? Como eu falei, a depressão, ela nunca vem sozinha, né? Depois vem síndrome do pânico, vem ansiedade, enfim. E outro órgão também, gente, que se encontra frágil, né, que acaba se debilitando quando a pessoa tem depressão, é o rim. É o rim. Geralmente, as pessoas que sofrem com depressão têm o rim frágil, principalmente a energia yang do rim. Principalmente a energia yang do rim. Por quê? Porque o yang é o movimento, é o calor, certo? O yang é o que faz a energia, o qi e o sangue se movimentar. E o rim, ele nos dá a alegria de viver, o rim, ele nos dá o tesão pela vida. É o órgão que nos dá a capacidade de concretizar as coisas, de concretizar aquilo que a gente quer, o que nos dá essa força. Então, quando a energia yang do rim está frágil, a pessoa ela perde a capacidade de ação. Ela fica sem forças para iniciar esse movimento. E aqui, quando o rim, quando se vê afetado, aí gente, a depressão ela já está no estágio assim mais crônico, porque aí já é, é daí que surge a nossa energia, a nossa capacidade assim de ação realmente, de correr atrás das coisas. Aí a pessoa ela já, quando impactou, ela já perdeu a alegria de viver, o tesão pela vida. Então, e também, obviamente, o coração ele se vê afetado, tá, gente? Porque o coração e a mente são uma coisa só. Inclusive, o coração e a mente são uma coisa só, mas o rim controla a nossa mente. O rim também tem conexão com a nossa mente. Então, vejam, se não tem essa energia yang ali no rim, não vai ter movimento ali nessa energia, a pessoa ela vai ter dificuldade para iniciar esse movimento, não vai ter vontade de fazer nada, não vai ter vontade de fazer nada. E eu estava pensando aqui uma coisa, agora eu me perdi. Bom, enfim. Então, assim, ó, basicamente, gente, esses pensamentos opressores aí, no caso que começa, como por exemplo, com bullying, né? E a gente acaba se oprimindo, né? Com esse tipo de pensamento, a gente se coloca para baixo, isso vai afetar a função do coração, porque como eu falei antes, né? O coração é a casa da nossa mente. A nossa mente, ela mora no nosso coração. Olha que lindo isso. A nossa mente, ela mora no nosso coração. E ambas, elas precisam estar, uma, na verdade, só quando o coração, a nossa mente, ela não pode ter essa clareza quando o coração ele não está funcionando bem. E é por isso que quem sofre com depressão tem essa enorme dificuldade de se expressar, porque não tem clareza na mente e a gente expressa através da fala. Aqui a língua é onde se manifesta a saúde do nosso coração e na fala, quando a pessoa ela transmite, comunica com clareza, é porque a mente dela e o coração estão em harmonia e equilíbrio. Quando a pessoa ela não consegue comunicar, fazer comunicar com clareza, a mente e o coração vão estar em desequilíbrio. Por isso que as pessoas que sofrem com depressão parecem e realmente estão muito confusas. A pessoa aqui nesse caso, ela pode ter também depressão, né? Porque
À noite, gente, é a hora da nossa mente se recolher. É a hora dessa energia yin entrar em ação, predominar essa energia yin ali, né? Então, se a pessoa ela fica constantemente, ela vai deitar e fica com esses pensamentos ali, opressores, né, de tristeza e tudo isso, então a mente ela não vai ter esse repouso, o coração ele não vai receber essa energia yin, né, por isso, e a mente também não, e por isso que a pessoa ela não vai relaxar a mente durante a noite, ela pode ter insônia também. E aqui, ó, mais uma vez que eu ia falar, gente, sobre os protocolos, como eu tenho falado 12.456 vezes já, olha, eu tenho falado isso muitas vezes, tá? Eu tenho repetido isso inúmeras vezes, inclusive na live passada, vocês levaram uma bronca minha. Eu tenho repetido isso muitas vezes e eu vou repetir mais uma vez aqui hoje, com toda a paciência que eu estou hoje, porque hoje estou muito paciente. Gente, assim, ó, cada órgão apresenta diferentes síndromes, tá? Cada órgão apresenta diferentes síndromes. O que são síndromes, Ale? Tudo isso que eu tenho falado: calor, frio, umidade. Então, cada órgão apresenta muitas síndromes, certo? Então, imagina, gente, um paciente ele pode apresentar várias síndromes ao mesmo tempo. Então, imagina a quantidade de sintomas e de diferentes sintomas que cada pessoa pode ter. Então, é por isso, gente, que cada paciente, ele precisa ter um protocolo. A gente não pode criar um protocolo para muitos pacientes, porque justamente por isso, porque cada órgão ele pode apresentar diferentes síndromes, que é o que está causando essa doença ou esse sintoma no seu paciente. Então, se esse paciente ele pode ter cada órgão, imagina quantos órgãos a gente tem? Muitos órgãos, né, gente? Cada órgão apresenta uma síndrome e essas síndromes elas podem aparecer ao mesmo tempo ali em diferentes órgãos. Imagina quantas combinações a gente não pode ter para um paciente. Então é por isso que a gente precisa entender qual que é a síndrome que está causando essa doença ou esse sintoma no seu paciente. Porque somente assim a gente consegue criar um protocolo que vai realmente ajudar o seu paciente. Somente assim a gente vai conseguir fazer algo para ajudar de verdade para essa pessoa e principalmente quando é algo mais crônico, que nesse caso nós estamos falando de depressão. Gente, assim, é muito importante que, em primeiro lugar, ali, você vai precisar fazer ajustes na alimentação. Nada que vá alterar o humor no seu paciente, você precisa orientar que ele restrinja tudo isso. Como, por exemplo, o consumo excessivo de açúcar, de trigo, de alimentos embalados, alimentos processados, isso que não tem energia, porque a gente viu antes, o corpo ele precisa se nutrir. A pessoa ela não tem energia, tá frio lá, então ele precisa de energia. A alimentação aqui cumpre um papel muito importante também. E também, obviamente, por exemplo, no caso do filho da Flávia, tem certos ambientes que essa pessoa depressiva precisa evitar. Se nesse caso uma criança de 15 anos está sofrendo um bullying, obviamente que eu não estou dizendo para ele não ir para a escola, né, Flávia? Mas tem que ver de que forma você vai conseguir com que esse ambiente não continue afetando a saúde do seu filho. Se puder estudar desde de casa, a gente super aconselha. Se essa criança ela está sofrendo bullying, eu sei que às vezes é muito difícil a gente mudar no ambiente. Se você tem, por exemplo, uma pessoa ali no seu ambiente que vive te colocando para baixo, por isso que você acabou tendo uma depressão, começou mental, isso já está numa depressão profunda, evita essa pessoa, pelo amor de Deus. Né? Você tem que tomar consciência, você precisa entender o ambiente que o seu paciente ele está inserido também. Porque dessa forma você também vai conseguir ajudar ele, além de quando você entendeu qual que é a síndrome que ele tem, que é o que está causando a depressão, seja crônica, seja aguda. Está começando, ótimo, porque você vai conseguir ajudar ainda que isso não se transforme em algo muito mais grave. E também
A fitoterapia chinesa também, gente, ela ajuda muito. Inclusive, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre também fitoterapia chinesa, inclusive eu tô tomando comecei a tomar já faz algum tempo, porque isso também ajuda, sabe? Vocês podem comprar pela internet, a fitoterapia chinesa ela é fantástica também para dar esse up junto com os protocolos.